Capítulo 3. A Alemanha invade a França. As forças alemãs estavam divididas em 3 grupos, chamados de exércitos A, B e C. O grupo de exércitos B, contando com apenas 3 divisões blindadas, estava no norte, ocupando a Bélgica e atraindo as forças aliadas para o combate. Mais ao sul estava o grupo de exércitos A, que tinha 37 divisões blindadas e motorizadas, o que a tornava a principal força de ataque alemã. Deveria avançar nas Ardenas, rompendo a linha francesa no rio Meuse, e atacar o restante das forças armadas da França. Ainda mais ao sul estava o grupo de exércitos C, com o objetivo de atacar a linha Maginot. Toda a estratégia francesa estava baseada nesse conjunto de trincheiras. O complexo de defesa possuía várias vias subterrâneas, obstáculos, baterias blindadas escalonadas, pontos de observação com abóbadas blindadas, paióis de munições a grande profundidade, enfermarias, farmácias, dormitórios e cozinhas. Construída após a Primeira Grande Guerra, a famosa linha Maginot cobria toda a fronteira entre Alemanha e França, começando ao sul, perto da Suíça, e terminando na fronteira com Luxemburgo, nas Ardenas. A França acreditava realmente na eficácia dessa linha. Mas estava enganada. A linha não chegava até o Mar do Norte. Sua construção fora interrompida 20 quilômetros a leste de Sedan, deixando um espaço desprotegido. A neutralidade da Bélgica deixava os franceses seguros quanto a um ataque a oeste da linha Maginot. Mas em 10 de maio de 1940, os exércitos B lançaram ofensiva contra a Bélgica e os Países Baixos e tomaram diversas partes da região. A reação aliada foi avançar para a Bélgica, estabelecendo ali sua linha de defesa. A linha Maginot foi, na verdade, contornada pelos invasores logo que se apoderaram da Bélgica, fazendo com que ela perdesse sua razão de ser. Assim, o projeto falhou estrondosamente. Os pedidos desesperados de blindados para segurar a defesa da fronteira com a Bélgica, não coberta pela linha Maginot, não foram ouvidos e o então ministro da Guerra se pronunciou. Como se pode ainda pensar em termos de ofensiva quando gastaram-se bilhões para estabelecer uma fronteira fortificada? No dia seguinte a essa declaração, Hitler rasgava simbolicamente o Tratado de Versalhes e alistava compulsoriamente 500 mil homens no serviço militar alemão. O grupo de exércitos A cumpriu seu plano sem maiores dificuldades. Alcançou e cruzou o Meuse em 3 dias. A rapidez do exército alemão quebrava qualquer resistência. Uma massa humana descia dos países ocupados para a França, em disparada desorganizada, usando charretes, bicicletas e carroças. Fugiam aterrorizados dos invasores e, ao mesmo tempo, atrapalhavam o deslocamento das tropas franco-britânicas, ajudando os alemães, que se aproximavam sem obstáculos. Parecia um rolo compressor acelerado para dentro do coração francês. Podia-se notar a expressão de prazer nos olhos alemães. Na Polônia não fora diferente. Na Escandinávia também não.
Contra o povo francês, a questão era quase pessoal. Um ódio mútuo unia franceses e alemães em uma cadeia medonha e sem igual. Na verdade, os alemães ainda não haviam digerido a derrota no primeiro conflito, e a mente doente do Führer desejava massacrar a França e fazê-la render-se. A rendição deveria ser assinada dentro do mesmo vagão de trem que usaram para humilhar, entre aspas, a Alemanha em 1918, no final da Primeira Grande Guerra, quando fora obrigada a se render. Mas sabíamos que a aversão franco-alemã era bem anterior àquela Primeira Guerra. Era um ódio milenar. Concordamos que logo após as tarefas em solo francês, estudaríamos a história dessa contenda, e Leon nos falaria sobre a xenofobia e a megalomania. Várias tentativas foram feitas no sentido de desestabilizar os invasores, mas os ataques não ameaçaram as posições dos alemães, que avançavam facilmente para dentro do país. Pareciam invencíveis. A força expedicionária britânica recuou de Arras em 23 de maio, enquanto as cidades portuárias iam sendo dominadas uma a uma. Para nós, parecia que os alemães expulsavam os franceses de sua própria pátria em sentido norte. Trabalhávamos com afinco nas enfermarias, no norte do país, em uma cidade portuária chamada Dunkerque. Sara gostou muito da versão francesa da canção de ninar e cantou-a repetidas vezes em dueto com Leon. Cheios de ternura, eles faziam dormir os soldados franceses, a quem chamavam carinhosamente de mes petits, meus pequenos. Estávamos entre soldados ingleses, franceses, belgas, poloneses e holandeses. Nenhuma resistência havia contra o furacão teutônico, possuído pelo germanismo doente e xenofóbico. Eu me encontrava extremamente apreensiva com o desfecho daqueles ataques consecutivos às cidades portuárias. Nossa tenda estava cheia de trabalho, e a cada dia o amor pelos meninos do mundo inteiro se multiplicava. Eu agradecia a nosso segundo elo por poder pertencer ao lado espiritual, estar sempre vendo-os vivos. Imaginei como seria intraduzível a dor dos trabalhadores encarnados, que apenas divisavam tantos corpos jovens, destroçados e sem vida. Na intenção de capturar Calais, os alemães encurralaram um grande número de soldados aliados contra a costa na fronteira franco-belga. Assim, ficou claro para os britânicos que a batalha estava perdida. Sua prioridade era remover seus garotos com relativa segurança para a Inglaterra. Fechei meus olhos e procurei visualizar as forças alemãs que se aproximavam de nós. Fiquei imaginando o que sentiria o encarnado ao ver um exército de panzers em movimento. Os Panzers, em alemão, veículo blindado de combate, aterrorizavam os 5 sentidos humanos, pois traziam a visão do inferno, o cheiro do sangue e o som da morte, que era seguido pelo gosto da lágrima e a sensação da dor extrema. As janelas ilustres trepidavam de maneira medonha. As louças nos armários vinham ao chão. Pequenas edificações, como galinheiros e celeiros, pareciam se derreter. Os cães corriam trêmulos, de cauda entre as pernas,
e se enfiavam embaixo dos móveis, onde muitas vezes encontravam seus donos. O deslocamento das tropas era lento. Alguns soldados a pé andavam ao lado dos blindados, em conversa animada com que estavam dentro dos veículos. Tinham nos braços os fuzis, na cintura as bombas e facas, e às costas a mochila, que pesava aproximadamente 40 quilos. Meu Deus, pensei, o que fizeram com esses meninos, a quem eu chamava de meine Jungs, em alemão, meus meninos? Dirigi essa pergunta mentalmente a Zaqueu e... A paz do Cristo esteja conosco, respondeu ele, surgindo diante de mim. Zaqueu, é sempre emocionante vê-lo. Estava em Dover e resolvi trazer uma boa notícia. Sei que está angustiada com seus petits, jungs, boys. Eles estão sendo encurralados pelos outros que sobem. Minha amiga, esqueceu quem está no comando? Tive vergonha de minha falta de fé. Ele continuou. Como disse, estava em Dover, eu e mais alguns. Estivemos conversando, entre aspas, com Bertrand Hansay. Está sendo montada uma operação que será batizada de Operação Dínamo. A intenção é retirar, pelo Canal da Mancha, 45 mil homens. Mas sabemos que ao final esse número será superior a 300 mil. Alguns de nós estão em Berlim, trabalhando junto dos comandantes alemães, e em breve as unidades Panzers de Guderian receberão do alto comando a ordem de não avançar. Isso permitirá aos aliados estabelecer uma linha defensiva no canal e em torno de Dunkerque, e assim atravessarem para Dover. E essa ordem alegará o quê? O estrategista está sendo induzido à hesitação. Às vezes é quanto ao número de soldados adversários, às vezes quanto à proximidade de Dover, que permite que os Spitfires decolem rapidamente. Não sei o que Joshua e seus amigos estão cochichando aos ouvidos do alto comando nazista. Mas eles são muito persuasivos e Dunkerque não cairá nas mãos deles antes que esses 300 mil homens a deixem. Portanto, minha amiga, esteja tranquila. Nossos meninos estão sob o comando do segundo elo mundial. Hai Christus! Salve Cristo! Respondi, já tomada de novo ânimo. Hai Christus! Ele fez eco à minha saudação, mas não mais estava em meu campo de visão. Entrei na tenda e contei a meus amigos o que Zaqueu havia dito. Começamos a nos preparar para nossas tarefas na batalha, ou retirada de Dunkerque, que o mundo mais tarde conheceria como o Milagre de Dunkerque. Foi um trabalho árduo dos dois planos de vida. Lembro-me perfeitamente daquele 28 de maio de 1940. Além das embarcações, 10 contratorpedeiros tentavam, naquela manhã, uma nova operação de resgate, embora não pudessem se aproximar muito da praia. Os soldados aliados que não tomavam o bote nadavam bravamente até as embarcações e eram içados para bordo. O sol morno fazia brilhar o mar. A linha defensiva criada em torno da cidade estava resistindo a duras penas ao ataque maciço da infantaria alemã.
E eu sabia que a Luftwaffe estava chegando e que afundaria muitas daquelas embarcações. A luta dos soldados para chegar até os contratorpedeiros era emocionante. Uma corrida contra o tempo e um desafio à resistência. Saulo e Lina pareciam nadar com cada um deles, como se cada braçada dependesse de seus próprios esforços. De perto, punham as mãos sobre os músculos dos braços e pernas dos soldados, transmitindo a eles energias revigorantes. Não seria nada animador que eu deixasse meus amigos assistirem aos Stukas explodindo 9 dos 10 contratorpedeiros aliados. Com seus temperamentos ainda intempestivos, eles se sentiriam muito mal, e isso poderia comprometer o andamento do exército planetário. Percebi a possibilidade de que eles se sentissem revoltados, deprimidos ou até muito culpados por guiar os soldados para as embarcações. Então, era hora de deixar o porto. Dividimos o grupo em 2. No primeiro grupo ficariam Cosme, Leon, Sara, Isa, Ana e Xênia. No segundo, Salomão, Nina, Eva, Saulo, Lina e eu. Iríamos para a linha defensiva, onde estava havendo fogo intenso. Assim, encontraríamos Thierry, um soldado francês, e Christine, a enfermeira bonita, entre aspas, que nos presenteara com Burkhard. Estávamos devendo um favor a ela e a presentearíamos com Thierry. Afinal, o encontro dos dois estava atrasado havia mais de um século.